Bom dia. Bom dia. Nós vamos iniciar agora a Tribuna do Povo. A Tribuna do Povo surgiu do contexto da Câmara Aberta, que é a Câmara abrindo aos sábados à população. Então, nós tivemos diversas atividades na Câmara Municipal e o fechamento do Câmara Aberta é a Câmara e os vereadores da cidade ouvindo as pessoas. Então, a oportunidade das pessoas usarem a tribuna da Câmara Municipal, desse prédio histórico do Palácio de Rio Branco, que foi construído em 1889. E aqui funcionou a Assembleia Legislativa do Estado até os anos 1950. E a Câmara Municipal começou a funcionar aqui em 1963. Então, grandes debates, grandes decisões da cidade de Curitiba já foram feitas neste plenário e grandes discursos também já foram feitos nessa tribuna. Então, dentre os inscritos foram foram sorteados 20 pessoas que se inscreveram, que querem dar o seu recado para a cidade, para os vereadores, para o executivo, ou talvez também recado para outras pessoas. Pode até ser uma declaração de amor, se for o caso. Cada pessoa é livre, desde que respeite as regras de boa conduta. Então, dentro desse projeto do Câmara Aberta, nós estamos aqui hoje com o vereador Bruno Rossi, fazendo parte da mesa, que é o primeiro secretário da Câmara Municipal, a vereadora Mary Martins, que é a nossa terceira secretária, a vereadora Andiara Barbosa também estava aqui conosco, a nossa segunda secretária, a vereadora Laís Leão acompanhando aqui, a vereadora Camila Gonda também aqui acompanhando os depoimentos e demais vereadores que também, vereadora delegada Tatiana Guzella aqui também acompanhando o Tribuna do Povo, vereadora Sargento Ana Guerreiro, desculpe que eu não estou enxergando. Mais algum vereador que eu não vi? O vereador Serginho do Poço estava aqui, os vereadores estão aqui, mas enfim, a vereadora Rafael Lupion também, enfim, os vereadores também estão acompanhando. Depois a nossa comunicação vai fazer um apanhado dessas falas e fazer uma divulgação da matéria desse momento aqui. Quem está aqui que vai falar na tribuna? Levante a mão, por favor. Então, aqui as pessoas também. E quem veio aqui para acompanhar, alguém que vai falar, levante a mão. Também veio gente. Teve gente que não chamou ninguém para acompanhar. Então, assim, nós vamos desfazer a mesa, o ouvidor, junto com os servidores da ouvidoria da casa, que vão tocar esse processo. Nós vamos estar aí para ouvir vocês e dizer que a gente fica muito feliz de terem acreditado, terem se inscrito nessa proposta. Nós já temos na Câmara Municipal a tribuna livre, que toda quarta-feira uma entidade, uma pessoa pode também vir na Câmara Municipal e falar sobre um assunto livre, desde que seja convidada ou a requerimento de um vereador. Então, esse é um momento diferente. Encontrei um senhor falando assim, 1 minuto e 30 é pouco, eu queria 8 horas para falar. Eu falei, mas os vereadores na audiência pública aqui têm 1 minuto e 30 também, às vezes, para fazer os questionamentos. Então, é um exercício também da gente tentar fazer uma síntese daquilo que a gente quer falar, daquilo que a gente quer reivindicar ou mostrar para a sociedade. A vereadora delegada Tatiana está aqui, 1 minuto e 30 nas audiências públicas, né? Ou na própria Tribuna Livre, os questionamentos, a sargento também sabe disso. Então, tivemos 20 sorteados, a gente fez uma lista de suplentes, os suplentes não vieram, e a gente está recebendo também algumas mensagens que alguns acabaram não podendo vir ou até desistindo, porque talvez ficaram com receio de falar, mas é bem tranquilo. Sintam-se em casa, a casa de vocês, falem como se vocês estivessem falando para os amigos de vocês, para os amigos de vocês. Então, eu vou desfazer a mesa e passo já de imediato ao nosso ouvidor. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez na Câmara Municipal, né, nessa tribuna, onde eu já tive a oportunidade de exercer o cargo de vereador aqui por 8 anos também. Só para relembrar aqui, todos que se inscreveram, sabem das regras, né, para usar a tribuna, teremos 1 minuto e meio para a sua fala, 10 segundos antes para a sua apresentação, dizer o seu nome, o bairro de onde veio,
E se caso termine 1 minuto e meio ele não consiga terminar, ainda teremos aí um desconto de 10 segundos no final, tá bom? Então, pela ordem de inscrição na Câmara para a tribuna, eu chamo em primeiro lugar o Clésio França da Costa. Bom dia a todos, eu me chamo Clésio, sou residente aqui no bairro Rebouças também. Represento hoje os alunos de Direito da FAI em um projeto que foi desenvolvido juntamente em contexto com a nossa professora. A nossa proposta hoje, recentemente nós estivemos aqui com o Borges e também com o Thomas, apresentando um projeto de lei em relação à parte de sustentabilidade de Curitiba. O nosso intuito foi apresentar um projeto onde teria asfaltos permeáveis aqui na nossa cidade, levando em consideração todos os alagamentos que acontecem. Nós pautuamos esse nosso desenvolvimento do trabalho juntamente com uma proposta da vereadora Leão, que está presente aqui hoje com a gente, e trouxemos também algumas observações em relação aos resíduos que são coletados. E esses asfaltos biossustentáveis, que são permeáveis, eles são 60% mais resistentes do que os asfaltos que nós utilizamos hoje, aqui em Curitiba. E a nossa proposta, ela parte não somente dos novos, mas também para as reformas, como aconteceu recentemente a reforma do asfalto na Avenida Silva Jardim. Então, a nossa proposta seria essa, a princípio, porque ela já é utilizada em outros países também, principalmente algumas cidades aqui de Curitiba, do Brasil, já estão abordando esse tema, por causa dos alagamentos em si. Eu agradeço a oportunidade e até uma próxima. Obrigado, Clésio. Próximo inscrito, Elis Domingues. Bom dia, sou Elis Domingues, estou suplente dessa casa, nessa gestão, e com muita satisfação nesse dia de hoje, um projeto inovador que se mantenha. Parabéns à Câmara pela iniciativa. Está agora posto em regime de urgência um projeto anunciado para o aumento da assessoria dos gabinetes. Eu uso essa oportunidade de tribuna aberta para manifestar a inovação também na maneira de fazer gestão dessa Câmara. Tivemos 48% de renovação dos integrantes e hoje 25 desses novos estão apoiando essa ideia, a qual me parece, no nosso entendimento, quanto gestão, um retrocesso. Nós temos hoje 7 assessores por gabinete, no máximo de 82 mil por mês, que é o investimento, e a proposta que se dá é para aumento para 9 assessores, tendo aí uma média de R$6.000 por mês por gabinete. Então, dado o momento de tecnologia, uma maneira da gente fazer uma gestão com eficiência, não caberia um aumento da máquina pública, até porque hoje, nesse dia de cidadania, a gente precisa perceber o papel inicial que é desta Câmara aqui nesse município. Então, se estamos fazendo crítica para um governo federal que tem várias dificuldades aí hoje, uma máquina pesada e insustentável para o cidadão, pedimos então que esses 25 vereadores que já votaram favoráveis a esse projeto em regime de urgência façam uma revisão aí. Esse é o pedido em nome do cidadão curitibano. Muito obrigado, Elis. Próximo inscrito, Esdras Sena. Bom dia a todos, me chamo Esdras Sena, morador do bairro Lindóia, aqui em Curitiba. A minha demanda que venho apresentar a todos vocês hoje é principalmente na área de segurança. Parabenizo a Câmara pela atitude de trazer a população para poder discursar nesse momento, uma atitude muito boa, mas a população se sente muitas vezes que não está sendo ouvida pela Câmara. Infelizmente, a segurança nos ônibus e nos bairros está precária em Curitiba. E viemos fazer o pedido de que se coloque a Guarda Municipal à disposição da população nessa demanda, colocando guardas dentro dos ônibus, colocando guardas nos bairros, aumentando o efetivo, para que se possa realmente tirar esse peso das costas da população. Na consulta pública realizada para a LDO de 2026, a maior demanda foi justamente a área de segurança, mas a população, falo nesse momento como habitante,
não está se sentindo protegida ou atendida. Então, peço aos vereadores da nossa cidade que deem atenção a esse assunto, que trabalhem com a Guarda Municipal, que seja criado a Polícia Municipal, algo assim, que é algo que é muito necessário para a nossa população. Não aguentamos mais ver nossas mulheres sendo assediadas dentro dos ônibus. Celular, a mulherada entra no ônibus, já tem que colocar no peito. Não aguentamos mais isso, colocar as nossas crianças em perigo. Então, peço à Câmara de Curitiba que dê atenção a esse detalhe, dê atenção a esse assunto e que se modifique realmente para que possa trazer essa paz, essa tranquilidade para a população, que no momento, infelizmente, não estamos tendo. Muito obrigado a todos, um ótimo sábado. Obrigado, Esdras. Eu chamo agora na sequência Fernanda Sabatini. Eu solicito também que todos que usarem a tribuna fiquem aqui até o final para registrarmos uma foto desse momento histórico, tá bom? Olá, boa tarde, me chamo Fernanda. Vim complementar a fala do Clécio. Também sou aluna da FAI de Direito e nós viemos colocar essa proposta de lei para complementação do projeto sustentável de Curitiba. Porque muitas vezes, quando pegamos ônibus para ir para o trabalho ou em dias de chuva, não é à toa que Curitiba se chama Chuvitiba, porque chove muito. E nós precisamos tomar um posicionamento, porque as ruas de Curitiba alagam muito. E seria muito interessante essa implementação de pavimentos permeáveis para que não haja mais alagamentos e as pessoas, as populações em situação de rua também, tenham essa mobilidade de permanecer nas ruas ou ali sem alagamentos. E agradeço a fala e muito obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Próximo inscrito, Gabriel Staves. Boa tarde a todos, eu sou Gabriel Staves, estudante de Direito da UFPR e presidente do Grupo de Estudos em Debate, projeto de extensão da nossa universidade. Nós ajudamos os estudantes a aprimorarem oratória e o raciocínio crítico pelo debate competitivo, justamente nesse tempo que a gente está tão carente de debate qualificado dentro da política e até no dia a dia. E a gente criou nosso projeto em 2024, mas nós já temos um dos maiores projetos de extensão do UFPR, com 50 membros hoje. E nós também já estamos ajudando a criar outras iniciativas parecidas com a nossa em outras 6 instituições, 4 universidades, 2 colégios de Curitiba. E nós, hoje, no debate competitivo, somos campeões nacionais de debate. E nós, semana que vem, vamos representar Curitiba no Mundial de Debates, que vai ser em São Paulo, uma oportunidade bem bacana. Mas esse trabalho todo que a gente faz, ele é um trabalho voluntário. Então, ele é realmente feito pelos estudantes da UFPR e os nossos custos, tanto para fundar esses novos grupos dentro da universidade, quanto para competir presencialmente, são muito altos. Só que o impacto desses projetos de extensão, não só o nosso, como também o cursinho solidário que a gente tem na Faculdade de Direito, o Litera, que incentiva a leitura para crianças carentes, eles realmente beneficiam diretamente a sociedade curitibana. E é por isso que eu peço aqui para o ouvidor e para os vereadores aqui presentes, justamente o investimento do município nesses projetos. Hoje, a Lei Orçamentária Municipal ela não prevê repasses, especialmente via emenda, para as universidades e projetos de extensão, mesmo esses impactando milhares de pessoas hoje no município. A solução está justamente com os membros dessa casa, fazer esse projeto de lei que possibilite esse repasse, assim como já é em São Paulo, Saquarema e Londrina, aqui no Brasil. Então, eu peço a elaboração e aprovação desse projeto, porque fomentar a extensão universitária é transformar o conhecimento acadêmico em impacto social real para as pessoas. Obrigado, Ejos. Próximo inscrito, José Maria Marques, desculpe, é o Ejos Benhur Oliveira Melo. O meu nome é Benhur e eu vou falar sobre segurança pública, que o Esdras aqui mencionou. Nós deveríamos ter 3.000 guardas municipais contratados na nossa cidade. Nós estamos com apenas 1.380, faz uma década do último concurso, que é de 2015. Desses guardas que entraram, 57 pediram exoneração para ir para outras guardas municipais e para outras carreiras da segurança pública. Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Civil, Guarda Municipal de Araucária, de Fazenda Rio Grande e de São José dos Pinhais. Por quê? Porque não existe valorização, existe um sucateamento na carreira da Guarda Municipal. A Guarda Municipal faz a defesa civil da cidade, faz a proteção do transporte coletivo, faz a Maria da Penha,
faz o Conhecer para Prevenir, para que impedir que tenha agressão nas escolas das nossas crianças, faz diversos serviços aqui na nossa cidade e não tem valorização. Um dos mais baixos salários em todo o estado do Paraná, R$ 2.700, uma verdadeira vergonha. 20 anos sem um concurso interno para chefia, 10 anos sem concurso. Como é que nós vamos ter segurança? Fizeram aqui, falando sobre o centro, temos cracolândias a céu aberto aqui no centro de Curitiba, por causa da precarização que a gestão anterior fez na Guarda Municipal. Essas pessoas querem trabalhar, mas não veem perspectivas e acabam deixando a Guarda Municipal de Curitiba. Então, eu peço encarecidamente a essa Câmara Municipal que, na segunda-feira, vote a favor da valorização dos servidores públicos e, em especial, não retire o auxílio transporte dos guardas que moram na região metropolitana, que é um absurdo você tirar o vale transporte de um guarda que venha de Campina Grande do Sul, arriscar sua vida aqui pela cidade e não receber sequer R$ 300 de auxílio transporte. Obrigado. Obrigado, Regis. Próximo inscrito, José Maria Marques dos Santos. Eu gostaria também de convidar todos que estão aqui presentes que procurem a ouvidoria da Câmara, que fica aqui junto ao prédio anexo 2, aqui no estacionamento, próximo do estacionamento aqui dos fundos. Devido ao horário, uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. José Marques, eu sou da Associação de Moradores Fernando de Noronha, tá? E estou representando aqui essa associação que foi fundada em 19/4/1980, portanto, completou no último dia 19/4 deste ano, 45 anos de existência. Estão aqui, o que nos traz aqui nesta oportunidade é a necessidade de expressar a indignação da comunidade com o seguinte fato. No início do ano de 2013, nós fomos surpreendidos por uma ação de uso capião da área que ocupávamos desde essa data, desde 1980, com construção, com o esforço de muitas pessoas que nos antecederam. E, como todos sabem, a associação ela não tem uma verba para poder contratar um advogado para estar nos defendendo. Então, nós temos essa situação até hoje, somos bastante cobrados pela comunidade e não estamos tendo essa oportunidade de dar uma resposta para que a gente continue a prestar muitos serviços à comunidade, que mesmo não tendo essa sede própria, nós continuamos, mas com grande dificuldade. E estamos aqui para solicitar o apoio da Câmara de Vereadores e de outras pessoas que puderem se propor a nos ajudar na parte jurídica, a fim de recuperarmos a nossa sede, né? E agradeço a essa oportunidade, né? E devido ao tempo que nos é destinado, parabenizo a todos pela presença. Muito obrigado, Zé Marques. Próxima inscrita, Kendra dos Santos Batista. Boa tarde a todos. Meu nome é Kendra, eu sou professora e hoje eu estou aqui representando a classe trabalhadora que depende do transporte público, né? Foram muitos temas aqui anterior aqui referente ao transporte público. Então eu venho aqui hoje falar do transporte público entre Curitiba e Fazenda Rio Grande, onde precisa de melhorias com urgência, que diariamente milhares de trabalhadores, estudantes, famílias que enfrentam ônibus lotados, atrasos e falta de conforto. Isso afeta a dignidade de quem depende desse serviço. É inaceitável que em uma capital referência em mobilidade à população metropolitana ainda sofra com deslocamento tão difíceis. Precisamos de ações, né? E essas ações devem ser de caráter de urgência, né? Como muitos projetos aqui são votados em caráter de urgência, né? Eu exijo aqui também que seja pensado em projetos que facilitem aí o transporte coletivo, porque a nossa população das regiões metropolitanas também enriquece em Curitiba, também enriquece a capital. Eu venho de uma cidade onde é uma das cidades que mais cresceram nos últimos anos, né, que é a cidade de Fazenda Rio Grande, e eu convido a todos os senhores vereadores dessa casa, né, que
façam um dia, vão até lá o terminal, por exemplo, do Pinheirinho, no horário de pico, só para verificar a situação do transporte que nossos trabalhadores, que os nossos estudantes estão enfrentando diariamente. Sabe, não tem espaço, não tem segurança dentro do transporte público. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, na tribuna aberta, e muito obrigada a todos. Obrigado, Kendra. Próxima inscrita, Letícia Fanini. Queria avisar que todos os requerimentos, todas as manifestações serão encaminhadas às comissões apropriadas aqui, internas da Câmara, viu? Antes de iniciar minha fala, eu gostaria de perguntar quem aqui tem um oxímetro na bolsa, no bolso? Alguém tem? Não? Alguém tem um cilindro de oxigênio em umbu no porta-malas do carro? Essa é a minha realidade. Eu sou Letícia Fanini, fisioterapeuta especialista em saúde pública, socorrista e mãe desse menino raro aqui, o Lorenzo. E de uma força que eu mesma nem sabia que eu tinha. Sou mãe de uma criança com deficiência e uma mulher que aprendeu na prática o significado de não desistir. Na minha casa, cada amanhecer é um convite à superação. Cada conquista é escrita com esforço, amor e muita fé. Eu represento aqui famílias que enfrentam batalhas diárias que poucos enxergam, que aprendem a celebrar cada pequeno avanço. Porque cada conquista, por menor que pareça, carrega o peso de uma luta gigante. Hoje, eu falo por tantas famílias que vivem na linha tênue entre o medo e a esperança, por aquelas que lutam pelo acesso, pelos direitos e por um lugar de pertencimento na sociedade. Ser mãe atípica é aprender a transformar a dor em força, o cansaço em resistência e o silêncio da sociedade em voz. Enquanto o mundo gira lá fora, a gente segura na mão dos nossos filhos e segue. A gente enfrenta diagnósticos, burocracias e diversas negativas, mas não desiste, porque quem cuida sabe que desistir nunca foi uma opção. Eu estou aqui porque acredito numa Curitiba que abraça de referência em inclusão, porque quem vive na pele as batalhas da deficiência sabe, cada passo dado é fruto de muitas lutas invisíveis. E que essa Câmara seja mais do que paredes e protocolos, que seja um palco de transformação. Obrigado, Letícia. Você emocionou muitos que estão aqui no momento. Parabéns pelo seu trabalho. Próximo inscrito, Marcos Donizete da Silva Júnior. O Lorenzo é surdo, então ele não fala e ele se comunica através desse sistema que a gente criou. Pode fazer a informação não pode ser rara, ela salva vidas. É isso, gente. Marcos Donizete da Silva Júnior. Boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Marcos Donizete, morador do Alto Boqueirão, sou engenheiro civil, atuo com legalização de obras e aprovação de projetos. Nessa atividade, o maior gargalo existente é a própria prefeitura. A aprovação de projetos é complexa, truncada, em determinados momentos contraditórias. A análise de um mesmo projeto pode ter interpretação diferente dependendo de quem for analisá-lo. Um parecer específico, muitas vezes, leva meses para ser emitido. Análises incompletas acabam por gerar retrabalho e a limitação em 3 análises antes do encerramento do pedido acaba por penalizar ao invés de ajudar. Faz-se necessário promover a celeridade para as análises e a uniformidade na análise dos mesmos. Não podemos discordar que ocorreram evoluções com a adoção do sistema de análise eletrônico. Mas ainda existe bastante espaço para melhoria. Agradeço à Câmara por essa oportunidade de fala e espero que esse recado chegue para poder, porque é de fato algo que acaba travando mesmo. Então precisamos que tenha um encaminhamento, tenha uma celeridade. Muito obrigado a todos, bom final de semana. Obrigado, Donizete.
Próximo inscrito, Marcos Rodrigues Gato. Bom dia. Eu acabei mudando minha pauta. Eu estava aguardando ali na recepção e eu ia falar uma coisa e vou ter que falar de outra. Hoje meu nome é Marcos, eu sou servidor público há mais de 30 anos e estou na gestão, faço parte da gestão da Secretaria da Saúde já há quase esses 30 anos, né? E eu mudei minha pauta pelo seguinte, eu estava aguardando ali para ser chamado, lá fora, né? E aí eu vi duas pessoas perguntando para alguém se ele já tinha se vacinado. Um deles é até funcionário nosso aqui da Câmara, a gente conta o milagre, mas não fala quem é o santo, né? E ele falou o seguinte, ele falou assim, eu não preciso me vacinar porque eu estou bem. E na realidade ele está equivocado, porque na realidade a gente tem que se vacinar para proteger quem está do nosso lado. A gente está bem, mas a gente pode estar transmitindo, seja o vírus da Covid, seja o vírus da influenza, da gripe, etc. Então, assim, eu mudei minha pauta para pedir, por favor, o colega ali que está bem, e os demais também que eventualmente não se vacinaram porque estão bem, se vacinem, porque você pode estar transmitindo algum vírus para sua mãe, para o seu filho pequenininho, para sua esposa, para o seu pai, enfim, para pessoas que você tem como sendo seu ente querido. E eles podem vir a ter uma gripe ou qualquer doença e podem morrer. E talvez você, infelizmente, colaborou inconscientemente com isso. Então, por favor, se vacinem para você cuidar do seu próximo. Tanto a criança como o adulto também. Se vacinem. Hoje a gente tem um problema muito grave na Secretaria da Saúde, porque as pessoas deixaram de se continuem, obrigado por mais os 10 segundos, que eu acho que é muito importante, que as pessoas levem seus filhos para se vacinar, porque todo mundo aí se vacinando, a gente protege o outro. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Próximo inscrito, Marlon Luiz Lima. Boa tarde a todos e todas. Sou Marlon Luiz Lima, educador social da FAS há 16 anos. Hoje eu agradeço a abertura de espaço a esta casa. Subo aqui na tribuna para dar voz e manifestar apoio, valorização aos invisíveis trabalhadores do SUAS, Sistema Único da Assistência Social desse município. Esses profissionais são fundamentais na promoção social da população vulnerável. São eles que diariamente estão nas ruas, estão nas unidades socioassistenciais, que estão tentando retirar a população em situação de rua da frente do comércio de vocês, ou dos amigos de vocês. Mas, infelizmente, esses trabalhadores também convivem com falta de condições adequadas de trabalho, salários e RH defasados, sobrecarga e, contudo, adoecimento por conta de tudo isso. Reforçamos a necessidade urgente de políticas de valorização, como recomposição de equipes multidisciplinares por concurso público, jornada de trabalho justa, plano de carreira e salários, formação permanente, programas preventivos à saúde mental e condições dignas para exercerem suas funções. Hoje, faço um apelo a esta casa. Que sejamos aliados na construção de uma cidade que protege seus trabalhadores e garante dignidade e qualidade a quem dedica sua vida para cuidar do outro. Muito obrigado. Obrigado, Marlon. Próximo inscrito, Paulo Roberto Seiji Miyazaki. Sou Paulo Miyazaki, morador de Curitiba, como muitos de vocês. Eu trabalho com energias renováveis num grupo com mais de 15 anos de experiência. Gostaria de convidar vocês a fazer um minuto, um exercício mental. Imagine uma cidade onde pequenos empresários pagam 20% a menos na conta de energia e esse valor ainda pudesse ser usado pela prefeitura para, ao mesmo tempo, terrenos vazios da prefeitura ajudasse na redução de carbono, da emissão de carbono. Isso não está lá no futuro, isso é possível já, através da energia solar. E esse sol que está aí de graça para a gente. Nesse momento, donos de padarias, academias, diversos segmentos,
do comércio sofrem com conta de luz de até R$10.000. Enquanto isso, nossa frota de ônibus e carros emite gás carbônico na atmosfera. E se a prefeitura virasse sócia dessas usinas solares através de uma parceria público-privada? Essas usinas são construídas em terrenos públicos, ok? Depois a energia é vendida para esses pequenos negócios através com uma tarifa abaixo do mercado, e esse dinheiro paga a própria construção da usina em cerca de 4 anos. Depois disso, todo o lucro pode ser usado pela prefeitura para investir em saúde, educação, segurança. O lucro mensal da usina fica toda à disposição do poder da prefeitura, tá? Isso não é uma utopia, isso tem a ver, aliás, já foi feito em outras cidades do Brasil, como Florianópolis, Belo Horizonte. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com uma cidade de Curitiba, que detém o título. Obrigado, Paulo. Próxima inscrita, a Rodian Paixão Barbosa. Bom dia a todos, boa tarde, meu nome é Rodian. Eu vim aqui falar sobre a educação, porque eu sou funcionária pública dessa área, mas depois que eu soube da lei, da PL, que está sendo proposta a criação da empresa PARS S.A., que tanto os servidores como a sociedade não entendem o motivo do regime de urgência aprovado por essa casa na última quarta-feira, eu vim falar sobre isso. É uma empresa com sociedade por ações. Na prática, irá abrir as portas para a privatização de todos os setores vitais para a sociedade, como saúde, educação, habitação, ambiente, infraestrutura urbana, segurança. Vai afetar a sociedade como um todo. E nós sabemos que esses abrirá portas para contratos que vão precarizar ainda mais o trabalhador contratado. E alguns dos riscos disso seria observar a extinção dos concursos públicos, né? E os trabalhadores contratados com os servidores trabalhando juntos. Isso, e o aumento da rotatividade desses trabalhadores, que isso precariza muito a ação com a sociedade, o tratamento com a sociedade. Já vimos isso na educação com os PSS, e foi um desastre. Outro risco muito evidente nessa proposta será a baixa obrigatoriedade dessa empresa seguir os mesmos níveis de transparência e prestação de contas que o Estado serve para a sociedade, pois uma empresa, a prioridade é o lucro e não as pessoas. Na verdade, a prefeitura o Estado quer jogar a responsabilidade dela para uma empresa. Eu, como cidadã, sou contra isso, porque eu, como servidora pública e como parte da sociedade, acho que tenho o direito de participar dessa discussão. E não... Obrigado, Rodian. Próxima inscrita, a Ellen Araújo Andrés Ferreira, líder do Jardim Botânico, já foi candidata a vereadora também. Minha conhecida surpresa se ver hoje aqui. Boa tarde a todos. Como já foi apresentada, sou Ellen Andrés, líder comunitária no bairro Jardim Botânico. Também faço parte da associação que é Mulheres que se Importam. E eu vim relatar para vocês um sério problema. Turistas, seus parentes, todos passam ali pela região da Avenida Comendador Franco quando vêm de fora, né? E quando entram pela linha do trem entrando no bairro. Todos estão vendo o que está acontecendo em relação a pessoas em situação de rua. Só que o ponto que eu ia falar, eu até mudei a pauta em relação ao que eu ia expor. Nós estamos vendo aí muitos servidores, muitas classes reclamando sobre a infraestrutura. E eu venho reclamar sobre a fiscalização. Está muito sério isso. A interação em relação às secretarias é inviável. A resposta do 156 é sempre negativa. E o que a gente deveria relatar e expor é que, na contrapartida, tanto de um lado quanto do outro, existem pessoas que precisam ser tratadas como equipamentos em relação à sua infraestrutura mental, social, econômicas, e ninguém está relatando e nem unindo isso. A questão ambiental sobre o lixo, sobre o rio no bairro e sobre o corte de Curitiba, que é relacionado praticamente no Jardim Botânico, que é
denominada como modelo e precisa de uma atenção. Então, eu quero convidar vocês para que façam do Jardim Botânico um bairro que precisa ser o jardim de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Ellen. Próximo inscrito, Tiago dos Santos Nascimento. Não ligue muito se eu gaguejar, que eu sou meio gago, tá? Bom dia, eu sou Tiago dos Santos Nascimento, moro no Portão. Já moro aqui em Curitiba, já vai fazer quase 10 anos. E hoje em dia, depois da minha transição para cá, vi ter conhecimento mais aos serviços públicos. E hoje, uma das coisas fundamentais que é bem necessária, que foi criada desde 2006, a Lei Maria da Penha, que hoje está virando um negócio ideológico. Parabenizo a vereadora Tatiane pelo projeto, e inclusive é necessário que demos um freio, porque hoje está crescendo muito o femicídio por conta da denúncia de falsas denúncias caluniosas. Se hoje não começarmos a botar a rigidez das falsas denúncias, quem realmente precisar no dia da polícia não vai poder contar com ela, porque está do outro lado da cidade atendendo uma pessoa que não precisava desse serviço. Então, os vereadores hoje têm a oportunidade de salvar vidas elaborando leis mais enérgicas. Porque hoje a falta de... Peraí. Desculpa. Porque hoje a quantidade de benefícios que está dentro da Maria da Penha é mais do que a quantidade de atendimento que ela pode ter. Hoje você observar, ela está atendendo de vários sexos, tanto como mulheres. Mas você observar o suporte que a Polícia Civil e a Polícia Militar e a Guarda Municipal têm é muito pequeno, pela quantidade de gente que está tendo que atender dentro da cidade toda. Já pensou uma delegacia apenas para atender a Curitiba, se a região... Obrigado, Tiago. Próxima inscrita, Verônica Rodrigues. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Verônica Rodrigues e eu acredito muito na participação ativa das pessoas nas decisões da cidade, então eu parabenizo essa iniciativa aqui da Câmara. É muito importante e muito bom estar aqui. Eu faço parte do movimento SOS Arthur Bernardes e eu trago comigo a indignação de milhares de pessoas que convivem há mais de um ano com as obras do Inter 2, que infelizmente não é um projeto inteligente. Estratégias como a integração temporal, diminuição do valor da tarifa e o aumento da frota seriam muito mais efetivas para melhorar o transporte público em Curitiba do que essas obras do Inter 2, que vai nos custar quase R$1 bilhão. A indignação ela vem de várias regiões, pois os estragos estão em várias partes da cidade. Eu sei que Curitiba cresceu e ela precisa evoluir, mas essa obra do Inter 2 não foi planejada e as empreiteiras contratadas pela Prefeitura têm causado transtornos irreparáveis por onde passam. E não é só na Arthur Bernardes. Eu já vi centenas de árvores saudáveis sendo mortas em plena emergência climática. Eu vi comerciantes declarando falência, casas alagadas, pessoas que perderam seus carros, cadeirantes sem acesso às suas casas, pessoas que caíram nas calçadas esburacadas e tiveram traumas. Presenciei ruas em ótimos estados de conservação sendo destruídas, enquanto as ruas da periferia seguem sendo negligenciadas por aqueles que votam as prioridades dos projetos dessa casa. Os mesmos que agora se negam a votar pela instauração da CPI do turismo. Por que se negam? 10 segundos. Os mesmos que aprovaram em regime de urgência a criação de mais 49 cargos para a Secretaria de Governo, que, segundo os jornais locais, até 2027 gastará 20... Obrigado, Verônica. Walter José da Silva Filho. Walter? Venha, Walter. Bom dia a todos, meu nome é Walter. Eu quero falar de algo extremamente importante que eu venho vivenciando recentemente. Eu sou licenciando em Pedagogia da Universidade Federal e eu venho estando presente nos colégios e eu vejo que o que nós temos de mais importante são as crianças que uns dias estarão aqui como vereadores, como cidadãos, e eles são muito bem cuidados. Só que os professores não estão sendo tão bem cuidados. O motivo disso é que muitos não conseguem atestados, não conseguem atendimentos psicológicos,
e na condição de bacharel em psicologia, eu falei essa semana que eu lutaria e apresentaria um projeto de lei. Como eu sou bacharel também em Direito, eu quero fazer com que a voz dos professores seja ouvida e se faça merecida, porque elas cuidam das crianças, mas, ao mesmo tempo, são sobrecarregadas em atividades, elas têm um excesso de funções e cuidados, mas não têm, pela nossa prefeitura, que oferece uma excelentes condições de estrutura para os colégios, a mesma atenção para a saúde delas. Então, eu quero aqui externalizar, através da minha palavra, a voz das professoras municipais, e o que eu puder fazer, eu me coloco à disposição dos vereadores, como bacharel em Direito, bacharel em Psicologia, bacharelando em Licenciatura em Pedagogia, para lutar pela saúde mental das professoras. É isso, muito obrigado, e que eu puder contribuir, contem comigo. Obrigado. Obrigado, Walter. Então, nós gostaríamos de agradecer a direção da Câmara Municipal, ao presidente Tico Kuzma, a todos os vereadores, a mesa executiva, e gostaríamos de fazer um convite que todos que usaram da tribuna venham aqui à frente para fazermos uma foto e registrarmos esse momento histórico desta primeira tribuna livre aqui da Câmara Municipal, que possamos no futuro fazermos novas edições iguais a esta. Muito obrigado.